boa tarde, boa noite. Como é que está sendo a sua semana? Tá gostosa a sua semana? Tá tranquila? Depois da gente sair de uma semana de provas, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade às nossas aulas, não é isso? Bom, essa é a turma do 7º ano, com a disciplina de Geografia. Eu sou a Josi Fernandes, tia Josi, e hoje nós vamos falar sobre herança cultural, Brasil, o mundo chamado Brasil, né? Então vamos ver o que nós temos hoje de legal para ver? Vem comigo! Quem é essa nação brasileira, pessoal? Formamos esse povo brasileiro, né? Fazemos parte do povo brasileiro, fazemos parte da nação brasileira. Então, quem é a nação brasileira? Vamos conhecer um pouco disso. Uma questão, 2 conceitos é necessário nós compreendermos, tá? Que é o conceito de nação e o conceito de Estado-nação. São diferentes. O Aurélio, tá? O dicionário Aurélio, ele diz que nação é um agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros fixados no território são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Ok? No dicionário Wise, nação é uma comunidade de indivíduos que, mesmo dispersos em áreas geográficas e políticas diversas, estão unidos por uma identidade de origem, costumes e religião. Então, basicamente, diz a mesma coisa o dicionário Aurélio e o dicionário do Wise. Bom, esse é o conceito de nação, tá? Mas e o conceito de Estado-nação? É um conjunto constituído por um território delimitado. Então, quando nós falamos em território, nós estamos falando de um espaço físico, tá? Delimitado, onde vive vários povos, né? Ou várias nações, e que é soberano, ou seja, ele é independente, tá? Uma vez que é composto de um governo, possui leis próprias, ok? Ainda não ficou claro o conceito dos dois? Muita palavra, né? Simples. Nação faz referência, tá aqui, ó, nação faz referência ao povo. Então, toda vez que você ouvir o termo nação, você já sabe que ele está se referindo ao povo, tá certo? Que tem características culturais, históricas, econômicas, linguísticas, tá? E não necessariamente essa nação, uma única nação está dentro de um Estado-nação, tá certo? Mas diz respeito a um determinado grupo de pessoas, tá? Numeroso, bastante numeroso. Bom, e o Estado-nação, quando se fala em Estado-nação, você já vai logo ligar que está falando do país, né? Do território brasileiro em si. Então, nação fala do povo brasileiro, Estado-nação fala do território brasileiro. Ficou claro para vocês? Espero que sim, hein? Bom, tá, então existe nação sem Estado-nação? Ou seja, existe um povo, né, com características, costumes, cultura, situação econômica, religião, né, língua comum a esse grupo, mas que não tem um território? Você acha que tem? É possível isso? É possível. Já ouviu falar nos ciganos? Eles não têm um território fixo, né? Eles ficam migrando de região a região, né? E ele é uma nação, é um povo que tem os seus costumes, tem a sua cultura, tem a sua religião, tem o seu contexto histórico formado, tem a sua situação econômica formada, mas eles não têm um território para se fixar, criando ali as suas próprias leis dentro dos costumes deles, tá? Já ouviram falar no povo curdo?
né? Que inclusive a gente ouve falar muito nesse povo, nessa nação, quando a televisão relata os conflitos existentes lá no Oriente Médio. Porque o povo curdo é uma nação que tem suas próprias leis regidas dentro do grupo, não leis estabelecidas dentro de um Estado-nação. Tá? Até porque o povo curdo não tem um território. Eles vivem, né, eles ocupam territórios alheios, territórios pertencentes, formados de outros países. O Irã, o Iraque, a Turquia, esses países aí do Oriente Médio, tá certo? Então, mas eles não têm um território. Eles seguem as suas leis e é justamente por eles seguirem as leis deles, né, é que os curdos entram em conflito por disputa de território. Eles querem o território que eles ocupam para poder constituir o seu Estado-nação, tá certo? Bom, mas voltando aqui para o Brasil, né? Afinal de contas, nós estamos falando da nação brasileira, do Estado-nação brasileiro. Não existe homogeneidade no que chamamos de povo brasileiro. Se você observar, por exemplo, os países asiáticos, Japão, China, Coreia do Norte, né, Coreia do Sul, eles têm características físicas e culturais, né, econômicas, bastante homogêneos, bastante parecidos. Nós não conseguimos identificar isso aqui no Brasil, devido ao processo de miscigenação sofrido pelo Brasil, que é muito grande. Vamos continuar? Então, olha só, lá na página 120, vocês vão observar os grupos formadores da população brasileira. O Projeto Genoma Mundo e o Genoma Brasil, que são organizações, né, que lidam com essas características, algumas definições populacionais, eles definem que não existe raça entre os seres humanos, porque o conceito de raça só existe uma, que seria a raça humana. Mas no meio da sociedade é aceito você falar, né, a raça asiática, a raça europeia, mas não é um termo, vamos dizer assim, não é o melhor termo, tá? O que se deve aplicar é o conceito de etnias, tá? Então não existe a raça branca, a raça negra, a raça indígena, a raça amarela, né, que são os asiáticos, não existe, são etnias, tá certo? Bom, por que o correto é etnias? Porque esses grupos que formam uma determinada etnia, eles são definidos pela origem e por traços culturais comuns. Traços físicos, que não é o mais importante, então assim, olhos, né, como os japoneses, todos têm os olhos mais puxadinhos, a cor da pele, o cabelo, então não são traços, os traços físicos, as características mais importantes, mas sim os sentimentos, né, de pertencer ao sentimento, de pertencer a uma determinada comunidade em termos de todos os seus processos culturais, econômicos, né, sociais que nós falamos anteriormente, tá certo? Bom, então inicialmente nesse quadro você observa a formação da população brasileira inicialmente, que é formada pelo indígena, que já existia no Brasil, né, quando chegaram os brancos, então, e depois vieram os negros para trabalhar. Então, as primeiras misturas aconteceram entre os índios, os brancos e os negros. Os filhos que surgiram, né, desse processo de miscigenação, para quem não lembra, miscigenação é essa mistura entre as etnias, tá? Surgiram os mestiços, tá? Os mestiços. Bom, depois, com o processo de imigração, vieram os asiáticos, né, de cor amarela, e formaram os Ainokô. Então, vocês podem ver aqui, são os de pele amarela, são os asiáticos, que se misturaram com as outras etnias, tanto com o negro, o branco e o índio, quanto a miscigenação com os mestiços.
tá certo? E nesses mestiços, dessa mistura, nós temos a mistura, os mestiços que originaram os mulatos, que são os brancos, né, que se relacionaram com os negros. Nós temos os mestiços caboclos, caiçara, chamado também de mameluco, caipira, né, capial, dependendo de onde ele está, que é a mistura do indígena com o branco, do índio com o branco. E nós temos o cafuso, que é a mistura do índio com o negro, certo? Então, esses são os troncos iniciais das principais etnias que iniciou. Hoje, nós temos uma miscigenação muito maior, tá certo? Por isso, a dificuldade de se definir com características físicas, né, o biotipo, a população brasileira. Então, você encontra brasileiro com origem europeia, né, aliás, com descendência europeia, você encontra com descendências asiáticas, né, com descendências africanas, europeias, americanas. Então, é bastante miscigenado o povo brasileiro. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada etnia, tá? Na página 122, vocês vão encontrar o conteúdo falando sobre os indígenas. Óbvio, já falamos outras vezes sobre esse assunto, né, que com a chegada dos portugueses, eles ficaram, assim, extremamente maravilhados com o que eles encontraram, com a fauna, com a flora, né, com os próprios índios, os nativos que se encontravam, a diversidade no Brasil, né, que eles encontraram, deixaram eles, assim, bastante espantados, né, com tamanha riqueza. E eles encontraram uma diversidade indígena, ao qual a sua cultura, né, era de uma diversidade muito grande. A forma como os índios se relacionavam com a natureza, a religião dos índios, a forma como eles dividiam o trabalho, né, a sociedade indígena, como ela se organizava, chamava a atenção. No entanto, tudo isso, para os portugueses, eles eram vistos como sem cultura, sem conhecimentos, selvagens, tá? E quando os portugueses chegaram, era uma diversidade muito grande de etnias indígenas, né? de tribos indígenas, com das mais variadas linguagens. Bom, de acordo com a FUNAI, né, o Brasil ele tem em torno de 900 mil nativos distribuídos por 586 áreas indígenas, né? A distribuição desses índios pelas terras brasileiras. Então, áreas que são delimitadas pela FUNAI, né? Que é o órgão que divide as terras, que regulariza as terras indígenas, que fiscaliza o uso dessas terras indígenas, né? Ou pelo menos deveriam fazer tudo isso. Bom, quase 12%, 11,85% de todo o território nacional é ocupado pelos indígenas. Então, um percentual bem pequeno, né? De todo o território brasileiro, apenas 11,85% está ocupado pelos indígenas, né? Bom, constitui-se atualmente em 220 etnias, tá? E a maior parte delas estão concentradas na região amazônica. Dá para ver aqui, observar no mapa, que a distribuição dessas terras, de acordo com os grupos, para cada cor, para cada manchinha dessa é um grupo indígena. Então, você pode observar aqui na legenda, e você observa que a maior concentração está na região norte, em especial no Amazonas, inclusive com grupos indígenas que nunca tiveram contato com o homem, tá? E que não sofreram um processo de aculturamento, certo? Bom, nessa região amazônica, né, essas regiões, essas tribos, aliás, indígenas, elas se comunicam através de 180 línguas. Esses são números bem pequenos, considerados números de indígenas
a diversidade indígena encontrada quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá certo? E que foram exterminados, também já falamos isso em aulas anteriores, porque quando os índios perceberam que a cultura do branco, os objetivos deles, né, eram diferentes dos indígenas e que eles estavam sendo submetidos a uma exploração, houve uma rebelião aí dos indígenas. Só que uma disputa, vamos dizer assim, injusta, desigual entre os índios, uma vez que as armas deles eram arcos, flechas, machadinhas, contra armas brancas e armas de fogo que os portugueses tinham naquela época, né? Então, daqui que um índio pegasse uma flecha e atirasse, ele já tinha sido morto por uma bala, né? Então, foi assim, um grande extermínio. Milhares de índios morreram nesse extermínio, né, devido a esse confronto, essa rebelião indígena, quando eles perceberam que eles estavam sendo explorados, né, a mão de obra deles explorada, e também os recursos naturais. Tá? Então, quando os brancos, já na página 123, né, chegaram aqui no Brasil, predominam, né, os primeiros brancos predominavam de origem europeia. Então, chegaram primeiro os atlanto-mediterrâneos, tá? Que são os portugueses, os italianos e os espanhóis. Depois vieram os germanos, que são os alemães e os holandeses. Chegaram os eslavos, que eram os poloneses e os russos, e os asiáticos do Oriente Médio. Vieram os turcos, árabes, judeus e libaneses. Bom, primeiro chegaram os portugueses no século XVI, tá? Descobriram, sem querer, porque eles queriam chegar às Índias, né? Essas terras brasileiras, e permaneceram os únicos a habitar essa região até que chegasse a família real no século XIX, tá certo? E todo esse processo era de exploração, de tirar todo o recurso natural e levar para a Europa, levar para Portugal, para que lá sim fosse gerado renda. Né? Então, desde sempre, todo o processo de colonização no Brasil sempre foi de exploração, diferente das colonizações de outros países, por exemplo, os Estados Unidos. Tá? Bom, passado esse período e passado esse processo, né, de colonização, e aí eles partem para uma ocupação, para uma expansão territorial, houve incentivos à imigração a partir do século XIX. Né? Então, outros grupos brancos começaram a migrar para o Brasil, né? Passaram a entrar no território brasileiro. Então, os italianos, como nós observamos, né, no início desse assunto, seguido de outros imigrantes, como os alemães. Tá? E a maior concentração desses imigrantes brancos, ela aconteceu tanto na região sudeste quanto na região sul. Então, é possível perceber, quem já viajou até o sul, quem não viajou, pode pesquisar aí, colônias inteiras, né? Cidades inteiras, inclusive cidades onde a língua portuguesa ela é a segunda, tá? Porque a língua materna deles, a primeira língua a ser falada naquela região, por exemplo, uma língua alemã ou a língua holandesa. Então, primeiro eles mantêm a cultura original deles para depois se estabelecerem a cultura brasileira, né? Uma forma de manter viva e bastante ativa a origem deles. Então, é possível perceber cidades inteiras no sul, toda de origem europeia. Tá? Em São Paulo, por exemplo, bairros enormes com toda uma cultura japonesa. Então, quem chega lá pensa que está no Japão. Então, é devido a esse processo migratório sofrido a partir do século XIX. E aí você tem umas imagens retratando a chegada dos portugueses, né, no Brasil, encontrando os índios. Tanto os índios ficaram espantados com
a forma, né, dos portugueses se vestirem, a fala, a cultura, quanto os portugueses em relação aos índios, né? E depois você tem uma imagem que retrata italianos chegando nos portos brasileiros, tá? Bom, nós temos também a etnia africana. A presença do povo, do negro, né, no Brasil, ele tem a data da metade do século XVI. Então, bem antes do que a chegada do povo branco, tá? Foi uma migração forçada. Forçada por quê? Porque eles eram capturados na África, né? Na parte atlântica aqui, dos países que fazem fronteira aqui com o Oceano Atlântico. E qual que era o objetivo? Como os índios se rebelaram, os africanos foram trazidos para o Brasil como escravos, ou seja, foram forçados a vir para o Brasil, a fim de explorar essa mão de obra africana. Tá? E qual que era a explicação para esse tráfico negreiro? Os lucros. Né? Eles precisavam explorar ao máximo as terras brasileiras, precisavam de mão de obra dentro da agricultura produzida, né? Em especial a cana-de-açúcar, e depois isso durou para outros ciclos econômicos, como o café. Então, era uma forma mais barata, vamos dizer assim, porque eles eram escravos, eles não tinham direitos a nada, eles não tinham remuneração, mal tinham direito a sobreviver, porque não era nem vida o que eles tinham. Do século XVI ao século XIX, né, os negros foram a principal força de trabalho, tá? E os dados são muito imprecisos, no sentido das reais informações sobre quantos negros vieram, quantos morreram, né? Essas informações são tanto imprecisas. Mas estima-se que o Brasil recebeu entre 3,5 a 4 milhões de negros nesse período. E essas pessoas, elas foram submetidas a diversas formas de cativeiro, né? A diversos maus tratos. Não dá para imaginar, né, o povo africano submetido a um processo de tortura, desde a ter os pés queimados, os lábios queimados, a serem chicoteados até a morte, enfim. Existem N documentários e filmes que retratam todo esse processo, né? Algo mesmo assim desumano, e que a história, as nossas leis, as ações jamais poderão reparar esse momento, né? Essa fase histórica, triste do povo brasileiro, né? É um registro péssimo do desenvolvimento, da formação do povo brasileiro, tá certo? E aí nós temos aqui no mapa o povo banto e sudaneses, né? E principalmente esses dois povos africanos são os responsáveis pelas culturas, pelas heranças culturais que o Brasil tem hoje, tá? Então, eles vieram, né, dessa parte da África, do oeste da África, né, e da parte sudeste e sudoeste da África, em direção ao Brasil. Então, muitos, o povo banto, que é essa cor verde aqui, então você pode observar que se instalaram mais no Maranhão, né, mais na área do Recife e no Rio de Janeiro, enquanto os sudaneses se instalaram mais em Salvador. Além do povo banto e dos sudaneses, também vieram africanos, tá, com origem com a religião islâmica também, tá certo? Bom, vamos falar um pouco agora sobre as desigualdades, né, do negro afro-brasileiro, ou seja, os reflexos, essas desigualdades que nós observamos hoje são reflexos de todo esse processo histórico ocorrido com o negro africano. Então, quando a abolição foi alcançada, né, o afro-brasileiro ele foi jogado ali à própria sorte. Então, o período de escravidão foi cessado, não era permitido mais ter escravos, mas o que essas pessoas que tinham alcançado essa liberdade, né, sabiam fazer?
Muitos deles fugiram e depois voltaram para os seus senhores, né? Só que agora com uma mão de obra paga bem aquém, né, do que era paga, por exemplo, pelos imigrantes. Porque depois que os imigrantes brancos vieram, né, os brancos vieram, os italianos, os europeus, a mão de obra negra era considerada por muitas como não servia, né? Eles eram desprovidos de conhecimento, de tecnologia, inovações que os brancos tinham trazido. Então, para muitos senhores, não era interessante a mão de obra africana, tá? E muitos ficaram vagando por aí sem saber exatamente o que fazer. Então, nós temos hoje aqui, esse gráfico é resultado do censo que o IBGE fez no ano de 2010. Esse ano deveria de ter sido feito, atualizado esses dados, mas essa questão da pandemia comprometeu um pouco. E nós vamos analisar a distribuição do rendimento familiar per capita, de acordo com a cor ou a raça. Então, em 1999, o que nós podemos observar, né? Essa renda colocando os brancos, né, a cor branca, entre os mais ricos, tá certo? Entre os mais ricos. Então, com 88,4%, tá? Então, os brancos estão entre o 1% mais rico. A parda, aqueles que se consideraram pardos, tem aqui, ó, um valor equivalente a 8%. E olha onde está o negro? Lá embaixo. 10 anos depois, em 2009, pouca coisa mudou. Nós podemos observar que a renda do negro, ele aumentou 0,7%, no entanto, ainda é bastante inferior em relação à cor branca, né? E em relação ao pardo, certo? O branco reduziu essa renda per capita, mas ainda se mantém em maior número, certo? E entre os 10% mais pobres, o negro também, né, considera um percentual bastante elevado. Tá? Outro dado é a distribuição dos brasileiros entre 15 a 24 anos de idade que frequentavam escola. Essa informação ela vem por cor ou raça e segundo nível de ensino. Então, nós temos aqui a coluna de vermelho diz respeito ao ensino fundamental, tá? Então, de azul, ensino médio, de amarelo, ensino superior e de verde, a alfabetização de jovens e adultos. Então, a cor branca, nós podemos observar aqui, entre a cor branca, né, 49% aqui, ó, tem o ensino fundamental, tá? 31% cursam nível superior. Olha em relação à cor preta, né? Em relação ao negro, 12,%. Em relação aos 31% do branco, tá? E 49,1% em relação ao nível fundamental. 1,5% fazem parte da alfabetização de jovens e adultos, tá? Ou seja, se alfabetizaram já na fase adulta. Então, entre o branco, a cor preta e o pardo, né, o percentual de alfabetizados pela EJA é muito menor nos brancos, ou seja, eles têm o seu processo de estudo e alfabetização, né, no processo aí em tempo hábil, nos anos corretos, tá? Quero chamar a atenção de vocês para a questão da discriminação racial, né, que é o ato de apartar, separar, segregar pessoas de origens raciais diferentes. Parte-se do princípio de que existem raças inferiores a outras. No Brasil, a Constituição não permite que nenhum cidadão seja preterido em virtude de sua cor, sexo, religião, orientação sexual ou condição social. Isso faz com que essa discriminação ocorra de forma velada, sem se mostrar claramente. Então,
Então, o que significa essa discriminação de forma velada? Ou seja, ela é feita, ela acontece às escondidas, ela não é escancarada, tá? Então, muitas vezes você tem ações que são discriminatórias, palavras que são discriminatórias, e talvez algumas pessoas realmente não percebam que é uma forma discriminatória. E algumas questões vêm mudando. Por exemplo, você sabe o que é um criado mudo? Então, aquela mesinha que fica do lado da cama, que era chamado de criado mudo. Não é mais permitido esse termo. Não por uma lei, né? É por uma questão de conscientização mesmo. Por quê? Chama-se agora mesinha de cabeceira da cama. Por quê? Porque criado mudo para esse móvel, esse nome foi dado em uma referência à época da escravidão, onde o negro ficava parado ao lado da cama, ou seja, ele era um criado, ele era um servo, né? Um escravo à disposição do seu senhor que dormia, e ele ficava ali, por exemplo, segurando uma jarra de água com um copo. Né? Então, ele era o criado mudo, porque ele não poderia expressar nenhum tipo de barulho para não acordar o seu senhor. E quando assim ele fazia esse barulho, ele era punido. Então, por isso essa referência do criado mudo, essa referência ao escravo que ficava ali ao lado da cama do seu senhor, né, servindo ele a noite toda, e ele não poderia expressar nenhum barulho. Então, ao invés de criado mudo, hoje o termo correto é mesinha da cabeceira, né? Mesinha de cabeceira da cama, tá certo? Então, é só uma atenção que eu quero passar para vocês se atentem a algumas palavras e algumas frases, né? Que às vezes a gente nem percebe que ela é discriminatória, tá certo? Por hoje é só. Nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo capítulo, tá ok? E a tarefa de hoje para vocês é ser feliz, ser feliz. Os obstáculos que surgem, os problemas que surgem, eles passam. Não deixa isso tirar a sua felicidade, tá? Ele te chateou ali naquele primeiro momento, respira fundo, tá? Olha para Deus, veja o que você tem a agradecer e foca naquilo que é realmente essencial para você. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!